E aí eu virei diretora do Instituto de Medicina Tropical. Então foi no momento do vírus da Zika. E aí surgiram várias oportunidades de eu trabalhar com doenças emergentes. Que aí é recursos que foi o Zika, depois o chikungunya, a febre amarela e agora o Covid. Então aí você vai mudando. E a dengue? A dengue também faz parte desse rol de... Porque a dengue, dessas dengue, zika e chikungunya, a dengue foi a primeira, né? Que apareceu assim? Que voltou, sim. Foi a primeira, né? Que é o mosquito também, né? E voltou na década de 80 para o Brasil. Tinha sido controlado o Aedes e ele voltou de novo. E aí depois foi introduzido o vírus da dengue nesse período. E aí cada vez foram aumentando os ciclos e hoje realmente em grandes epidemias, né? Tem grandes, né? Nossa, o da dengue aí, ele dá trabalho, né? Esse dá trabalho, né? É difícil controlar. Eu acho que é uma ainda que... É difícil controlar mosquito. Né? Mosquito urbano. Então, acho que aí tem um problema. Tem várias também pesquisas incríveis, né? O pessoal coloca uma bactéria que inibe o crescimento do vírus no mosquito. Então estou contaminando os mosquitos com essa bactéria. Eu lembro disso aí. Que eram os mosquitinhos já contaminados, né? Essa é e aí legal. Ele picava você, não tinha problema nenhum, né? Porque o vírus não se desenvolvia dentro dele, né? Então, esse um caminho. Caramba, que legal. Então, o pessoal está tentando achar formas e também existe pesquisa para serem desenvolvidas vacinas. Mas você joga isso na natureza? Isso que deve ser o complicado, né? Na verdade, essa é uma bactéria que está na natureza, em outros mosquitos. Então, ela não é tão assim diferente. Ela tá. Tem outros mosquitos que têm essa bactéria. Mas aí você tem que falar pro Aedes ir lá e pegar aí. Como que aí? Então, distribuir para um ir contaminando o outro com a bactéria. Na verdade, eu estou falando aqui, mas eu não sei como eles fazem. Não, tá. Agora eles devem jogar mais desse mosquito, né? Pro Aedes ir lá, pegar ele e aí mata o vírus dentro dele, né? Ele impede o vírus de crescer. Entendi. Então, é muito interessante. Aí na dengue a senhora trabalhou também bastante? Não, na verdade aí eu trabalho uma coisa que é meio ligada a isso de você sequenciar e usar o sequenciamento para entender como o vírus está se espalhando. Então uma coisa é você fazer o sequenciamento para desenvolver drogas ou desenvolver vacinas, isso é uma das funções. Mas a outra função é saber da onde foi para onde, como está sendo espalhando, quais são as variantes, o que está fazendo a epidemia, o que mudou no vírus? Existe alguma mutação que cause mais doença ou não? Então, esse tipo de pergunta você pode fazer sequenciando um grande número de vírus e tentando relacionar com a doença e com como a epidemia está espalhando. Aí pode ser fatores externos, pode ser clima, pode ser tudo isso. Pode ser também outras coisas. E outra coisa é o próprio vírus mudando, né? Então, por exemplo, chikungunya, vieram 2 linhagens para o Brasil, uma delas causa mais doença que a outra. Isso está começando a ficar cada vez mais claro que tem uma linhagem que causa mais doença. Entendi. E como que está o negócio de dengue, zika e chikungunya hoje? Pode dizer que está controlado ou não? Não. Essa não? Não. E provavelmente nós devemos ter epidemias esse ano. Elas surgem mais no verão, né? Surge agora, né? Nós estamos agora época? Abril, final de março, abril e maio. Termina as chuvas, se fica quente. Quando esfria rápido, às vezes a epidemia não consegue pegar. É um mosquito que depende do calor. Do calor. Então, por isso que eu lembro, que acho que era no verão que dava mais, não era? Finalzinho do verão. Finalzinho do verão, entre o outono aí nessa época. Em geral, é agora o pico. Seria em algumas... Mas como que tá? Tá tendo? Então, tem algumas regiões que está aumentando bastante o número de casos de dengue. Porque isso também ninguém fala mais, né? Então, eu não podia. É porque também veio a Covid veio por cima de tudo, né? Tudo, e as pessoas não têm tempo de trabalhar todas as coisas ao mesmo tempo. Mas aonde que está tendo coisa de dengue? Eu não estou seguindo as cidades. Existe no Brasil a vigilância que está olhando. E por isso, assim,
os dados precisam ser mais fáceis de serem obtidos e analisados e explicados, né? Sempre você tem um atraso de quando você faz a vigilância. Então, na prática, quem poderia responder essa pergunta são os grupos de vigilância no Brasil. A gente vê pelo jornal, não é uma coisa que está tão... Entendi. A vigilância sanitária, você diz. Pessoal epidemiológica. Epidemiológica. Existe esse grupo que fica vendo onde são os casos, que descreve e que faz relatório. Mas para quem está olhando, seguindo, a gente só sabe depois que sai o relatório. Você não sabe em tempo real o que está acontecendo. E essa é uma questão, quer dizer, como é que você consegue saber as coisas em tempo real? Isso não é fácil. Não é fácil. E aí que é o segredo, eu acho, né? Eu acho que é essa linha de pesquisa que as pessoas estão querendo montar e sistemas mais rápidos de informação. Hoje o foco é muito nisso. Tem muitos grupos colocando recursos e querendo que a gente melhore essa capacidade de fazer vigilância. Certo. O Covid, ele vai refletir nisso aí também? Espero que maneiras? Sim. Eu acho que a primeira o custo de uma epidemia é enorme. E o custo de você ter sistemas de vigilância melhores é muito menor. É muito menor, né? E hoje, assim, eu acho que se dá pouca atenção à vigilância. São heróis mesmo, essas pessoas que estão juntando os dados e colocando nos sistemas e fazendo isso. São muito poucos. Então, é uma área que sempre teve pouca visibilidade para a maioria da população e que não se faz políticas para melhorar tudo isso, melhorar os computadores, melhorar o sistema de dados. Não, mas a dengue eu lembro. A dengue não era do Fumacê? Era do Fumacê, né? Então, faz tempo que eu não vejo Fumacê, mas ele tinha, né? Ele passava, né? Jogando aquela fumaça e tudo, né? Não, e aí eu lembro também que tinha aqueles problemas, né? Que às vezes as pessoas não deixavam o pessoal entrar dentro da casa, né? Para ver lá como que estava. Tinha todo esse problema, né? Mas você acha que o pessoal, com o tempo, começou a ter essa consciência já? Do negócio da água? Eu acho que o problema é pior. Eu acho que isso é um problema dentro de casa, mas eu acho que é muito difícil você controlar as pequenas pocinhas que se formam em todo lugar. Sim, então, claro. Não é assim. Lógico, tem as plantas, tem vasos, tem dentro da casa. Mas pela cidade aí tem pela milhares, cidade, né? você olha em cima, você vê os tetos, sabe quando chove muito e fica aqueles buracos com água? Qualquer lugar que junte água... É o que ele quer. É o que ele quer. Então, é muito difícil controlar mesmo. É muito difícil. Entendi. O lixo também, que pequena tampinha de plástico. Se tiver uma aguinha, ficou aí, acabou, né? Viram Nossa, então, assim, realmente não é uma coisa simples. Caramba. E acho que a gente ainda não achou a fórmula mágica melhor de controlar. É uma questão. Aí, ó, tem que juntar com a galera do espaço, dar um jeito de mapear essas coisas aí, ó. Não é possível que eu não consiga. Saber mapear onde estão todos os mosquitos. Ué. Não, isso aí dá, assim, deve dar, né? Não sei. Fica aí, ó. Dica aí pra quem quiser pesquisar isso. Não só isso, pesquisar a acumulação de água numa cidade, entendeu? Você, dependendo da resolução que você tiver das imagens, às vezes você consegue, sim, ó, não é tão... eu fiquei pensando assim, a gente podia fazer programas nas escolas que o pessoal tirasse foto dos mosquitos que ela vê e fosse para um lugar que fizesse reconhecimento do mosquito e contasse, você soubesse, olha, onde que está tendo... A criançada está toda com o celular, né, na mão, né? Viu um mosquitinho, tira foto, tirar foto para saber o que é, né? E aí você talvez soubesse aonde tem mais mosquito. Aí já é um começo, né? Era uma coisa que eu falei, eu podia fazer essa ciência participativa, que é uma coisa que agora está na moda. Ciência cidadã, que a gente chama. Aí, ó, tem que fazer um projeto aí, ó. Um projeto maneiro isso aí. Ia ser legal, né? Aí faz um sisteminha ali de inteligência artificial, ó. Tirar foto, ele reconhece e fala... Tira a foto e dá upload. É. Aí você vai ter uma brincadeira, ó, é o Instagram da dengue aí, ó. Aí a galera vai gostar, vai ficar jogando as fotos lá. Vai olhar no seu redor e dizer, aqui tá cheio de mosquitos da dengue. Não, é uma boa mesmo, viu? Porque esse é o problema, né? Seria uma forma da gente ter a informação
É isso que está se tentando fazer, ver como a gente pode ter outras informações sobre doenças que... Doença é um negócio complicado demais, né? Porque quando não tem, vamos supor, quando não tem um vetor, né, que vocês chamam, né, que é um mosquito, aí tem o tal do ser humano. Aí que também às vezes é complicado. E aí tem aquelas que tem o vetor, que aí é complicado porque você tem que mapear ele, saber o comportamento dele, né? Então você está sempre, né, correndo atrás, né? Está sempre correndo atrás.